Meu nome é José César Martins Schulze, sou engenheiro agrônomo. Nasci em 1956, numa localidade em São Joaquim, Santa Catarina, denominada de Posto de Fruticultura. Nesta comunidade moravam famílias de funcionários públicos que, junto com um engenheiro agrônomo, faziam pesquisa, de certa maneira, na fruticultura de clima temperado. Meu pai foi um dos fruticultores práticos, fez muito enxerto, com índice de pega de 98%. Bem interessante isso. Em 1963, eu saí do posto de fruticultura e vim morar na sede do município, em São Joaquim. Nesse período, ou nessa data, ainda não existia energia elétrica. O máximo que tinha em São Joaquim era um gerador que era ligado às 6 da tarde e desligado às 10 da noite. Portanto, não tínhamos geladeira. O meio de comunicação era o correio e o rádio. Interessante, porque eu vim a conhecer televisor somente com 13 anos de idade. Em 1968, minha família saiu de São Joaquim e veio morar em Lages. Meu pai foi transferido do posto de fruticultura para a estação experimental de Lages. Saiu da área da fruticultura e veio trabalhar com bovinocultura de corte e leite. O gado era da raça flamenga, de aptidão mista, né? Em 1974, eu concluí o ensino médio, concluí o primeiro grau, naquela época era primário e ginásio, e fui fazer o colégio agrícola em Rio Negro, no Paraná, Colégio Estadual Lisímaco Ferreira da Costa. Até então, sempre estudei em colégio público, não fiz cursinho. E em 1977, eu fui para Passo Fundo, me preparei para entrar na faculdade de agronomia, até porque em Santa Catarina existia somente um curso que era em Florianópolis, na UFSC. E assim como hoje, naquela época, para você cursar uma escola pública, uma escola federal, você tinha que fazer um bom tempo de cursinho, ou um cursinho de renome. Eu estudei em casa, sozinho, tive bons professores no ensino médio, no colégio agrícola, e para mim fazer a faculdade de agronomia, que era uma escola privada, eu contei com a ajuda de 3 pessoas muito importantes. Até porque o meu pai e minha mãe, que eram analfabetos funcionais, meu pai e minha mãe estudaram somente 4 meses de escola. Foi a minha tia, Maria Cândida Candoca, o meu cunhado Vicente Mondadori e a minha irmã Rita Maria. Essas 3 pessoas me possibilitaram estudar. Na época, eu fiz o crédito educativo. Como já disse, meus pais não tinham condição de custear o meu curso superior. E esse crédito educativo pagava a instituição de ensino, a universidade, a faculdade de agronomia, dava uma pequena ajuda financeira e o restante nós tínhamos que nos virar. Eu sou um privilegiado, porque eu contei com a ajuda de pessoas. Não foi necessário eu trabalhar para pagar os ensinos, né? Em 1982, eu me formei agrônomo.
Tive a oportunidade de alguns empregos, mas optei pela extensão rural. Em 1982, eu casei com a minha esposa Denise, com quem estou casado há 42 anos, se completam este ano. Em 1983, eu fui designado pela então Emater Caresc para ser o extensionista local em Ponte Serrada, município no meio oeste catarinense. A minha designação para Ponte Serrada é que, tendo em vista o clima ameno, com ocorrências de temperaturas baixas no inverno, era para procurar desenvolver a fruticultura de clima temperado, especificamente a cultura da macieira. Mas as condições favoráveis à macieira era somente o clima, o solo muitíssimo pobre, o pessoal ainda estava numa fase empírica da agricultura, muito extrativismo, bovinocultura de corte em regime extensivo e erva mate. E nós tivemos que nos adaptar a essa situação. A minha opção pela extensão rural é fundamentalmente para aprimorar o conhecimento técnico-científico adquirido na faculdade e também para contribuir com a sociedade de levar conhecimento, tecnologia àqueles produtores rurais. E a minha formação agronômica, sem dúvida nenhuma, tem uma influência muito grande do meu pai, o Franz, que, como disse, era um fruticultor prático. Chegando em Ponte Serrada, optamos para trabalhar essencialmente com pequenos produtores, alguns médios e grandes, mas eu destinava 70% do meu tempo com os pequenos e 30% com os grandes. Organizamos vários grupos de produtores, grupo CITES, Clube de Integração e Troca de Experiência, grupo de vizinhos, associações de apicultores, sindicato dos trabalhadores rurais. Também trabalhamos na atividade privada, saímos da Emater Caresc em 1986 e abrimos uma empresa de planejamento e assistência técnica agropecuária. Em 1977, abrimos um estabelecimento comercial, Agropecuária Porteira Aberta. E em 1978, 79, nos envolvemos na política, não como candidatos, mas o prefeito eleito nos convidou para sermos secretário da Agricultura. Ficamos como secretário da Agricultura do ano de 1989 a 1990. Neste período, como secretário da Agricultura, viabilizamos a construção e implementação do primeiro terminal de calcário em Santa Catarina, haja visto que o município de Ponte Serrada, o grande problema é fertilidade. O solo precisa de uma quantidade significativa de calcário. Alumínio tóxico elevado, enfim. Com a saída da prefeitura de Ponte Serrada, que me desgostei particularmente com os postulados de campanha que não são praticados depois no exercício do mandato pelo prefeito na época, fomos trabalhar na indústria de alimentos, ou na agroindústria, da qual nós éramos críticos ferrenhos, porque imaginávamos que as agroindústrias exploravam os produtores, os agricultores. Quando nos deparamos dentro de uma indústria de alimentos, é que vimos a realidade da transformação, principalmente dos produtos de origem animal, no caso suínos e aves e bovinos, em alimento.
e começamos a entender melhor o porquê da remuneração diferenciada, por exemplo, de suínos, que até então não existia a remuneração pela tipificação de carcaça. Tipificação de carcaça é um critério para remunerar o produtor, desenvolvido pela Emater, a Caresc na época, e que foi uma revolução em termos de remuneração do produtor. Acredito que até hoje esteja sendo adotado este critério. Em 1993, saímos da Perdigão, estávamos em Marau, e viemos para Chapecó, trabalhar na Aurora. Na Perdigão, nós fomos coordenador da garantia da qualidade num abatedouro de aves, que exportava, na época, 99% da sua produção. Na Aurora, em Chapecó, nós trabalhamos como gerente de produção no abatedouro de suínos, que abatia cerca de 1.500 animais por dia. Permanecemos na Aurora até 1996, quando saímos e fomos trabalhar com a RDM, uma empresa que trabalhava com sanitizantes para a indústria de alimentos, no tratamento de carcaças de aves e suínos e bovinos. Permanecemos na RDM por cerca de 1 ano e fomos convidados pela Everest para trabalharmos com terceirização da higienização nas indústrias de alimento. Trabalhamos cerca de 8 meses nesta empresa e identificamos que a higienização jamais deve ser terceirizada. A higienização faz parte do processo produtivo dentro das indústrias de alimento. Saindo da Everest, fomos convidados pela Ultragaz para desenvolver um projeto pioneiro, que era a substituição da lenha por GLP na secagem de grãos. Tecnologia fantástica, porém com um custo bastante elevado que não justificava a substituição da lenha pelo GLP na secagem de grãos. Para a secagem de semente, tecnologia perfeitamente justificável, técnica e economicamente. Trabalhamos nesse período até 2003. Em 2003, paramos com a atividade do GLP e viemos trabalhar com higienização novamente. Desde 2004 estamos em Joinville, trabalhando justamente no segmento da agroindústria ou da indústria de alimentos, no quesito segurança de alimento. Higienização. Hoje nos consideramos um especialista, vamos dizer assim, em higienização, e entendo que a higienização faz parte da produção. É inconcebível se produzir alimentos se não pensarmos em higienização, em limpeza e desinfecção, porque senão o alimento deixa de cumprir o seu objetivo, que é vida, e pode ser um fator ou um desencadeador de doenças. Estamos nessa atividade, então, aqui em Joinville desde 2004. Atendemos algumas empresas corporativas, como JBS, BRF, e indústrias de laticínios, embutidos ou industrializados, abatedouros de frangos, de marrecos, de suínos, de bovinos, enfim. Em 2018, nós tivemos a felicidade de receber um presente da Inteligência Suprema, que foi o meu neto Leonardo. Mas para que o Leonardo viesse
em 1987, esta mesma inteligência suprema me concedeu a oportunidade de contribuir com a lapidação de uma pedra preciosa que eu chamo de Mariana, que é a minha filha mais velha. E em 1992, fui agraciado novamente pela Inteligência Suprema com um novo empréstimo ou com um novo presente, que se chama Carolina. A minha esposa Denise, parceira, companheira de todas as horas, efetivamente, esteve comigo e está comigo nas horas boas e ruins. Acredito que principalmente nas horas ruins sempre me apoiou, sempre me incentivou a continuar no trabalho. Meu genro, engenheiro de produção, Tiago, hoje trabalha junto comigo na segurança de alimentos. No que eu acredito? Eu acredito na existência de uma inteligência suprema do universo. Alguns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de arquiteto do universo. Eu prefiro tratá-lo como inteligência suprema, infinitamente bom e justo, causa primária de todas as coisas. Acredito também na lei de causa e efeito, que nada aconteça por acaso e que para tudo existe uma causa, porque não existe efeito sem causa. Acredito também na democracia como sendo o regime político aonde é o mais justo e é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Também acredito no socialismo da escola francesa, aonde a tríade liberdade, igualdade e fraternidade é o sustentáculo de uma sociedade. Liberdade de expressão, liberdade de credo, liberdade de orientação. A igualdade, eu acredito na igualdade de oportunidades. E a fraternidade é o amor ao próximo, é não fazer aos outros aquilo que eu não gosto que me façam. Acredito também que o planeta Terra, um mundo de provas e expiações, está passando há muito tempo por uma transformação aonde vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai passar a ser um planeta de regeneração, aonde o bem vai se sobrepor ao mal, queiramos ou não. Acredito na tecnologia, acredito na evolução intelectual e moral, sendo que a evolução moral é o degrau mais elevado e mais moroso para se atingir. O legado que eu penso deixar para este mundo são minhas duas filhas, a Mariana e a Carolina, que optaram justamente por uma profissão que eu considero como a mais digna, a mais importante de todas, que é ser professora. A Mariana é psicóloga, com mestrado em educação e doutorado em educação, e a Carolina é geógrafa, com mestrado em geografia. O exercício profissional da agronomia eu entendo muito interessante, porque das engenharias é aquela que estuda os três reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples, basta que se observe e se respeite a natureza. Sou apaixonado por agronomia, tive a oportunidade de exercer esta profissão em vários segmentos,
desde a produção primária até a indústria de transformação. O engenheiro agrônomo é exímio, pelo menos na minha época, nós éramos exímios profissionais da porteira para dentro. Nós precisamos ser profissionais da porteira para fora. Ou seja, nós precisamos ver o macro para poder atuar no micro. Eu não entendo um bom especialista sem antes este profissional ter um conhecimento do macro. A agronomia é isso. É uma profissão de múltiplas atividades, múltiplas oportunidades e todo dia surgem mais. No passado, o emprego para o profissional da agronomia era muito amplo, era muito requisitado. Hoje, a grande maioria dos profissionais volta a trabalhar junto da sua família nas propriedades, e isso é muitíssimo bom. Conheci alguns agrônomos na época que se formaram comigo, que embora tivessem muita terra, optaram por ser empregados. Hoje já não mais acontece isso. Que bom. Eu desejo ao CAJ vida longa, aos colegas agrônomos, aos colegas engenheiros, muita paz e bem, fé e esperança sempre.